Nessa videoaula faremos a correção da atividade que abordava o conceito de permutações simples. A primeira questão: calcular o valor da expressão 3 vezes a permutação de 2 mais 2 vezes o arranjo de 9 elementos tomados 2 a 2. Quem quiser fazer separadamente a permutação e o arranjo e depois só substituir na expressão, é claro que é válido fazer dessa forma, né? Eu vou fazer direto. Vamos fazer o seguinte: 3 vezes a permutação de 2 é 2 fatorial. Então vai ficar 3 vezes 2 fatorial. Mais 2 vezes o arranjo de 9 tomado 2 a 2 é 9 fatorial sobre 9 menos 2 fatorial. Nós sabemos que 9 menos 2 dá 7 fatorial e nós sabemos também que 2 fatorial dá 2. Então vai ficar 3 vezes 2 mais 2 vezes 9 fatorial sobre 7 fatorial. Bem, eu vou desenvolver o 9 até chegar no 7 fatorial e aí a gente vai poder então cortar o 7 fatorial de cima com o de baixo. Além disso, eu posso multiplicar o 3 pelo 2, né? 3 vezes 2 dá 6. Mas não foi isso que eu fiz nesse momento. Nesse momento eu só cortei o 7 fatorial. Aí eu repeti o 3 vezes 2 mais 2 vezes 9 vezes 8, que é o que sobrou quando eu cortei o 7 fatorial. 3 vezes 2 dá 6, mais 2 vezes 9, 18. 18 vezes 8, 144. 144 mais 6 dá 150. Então, o valor da expressão que nós temos aí no primeiro exemplo, né, no primeiro item, vale 150. A segunda questão: calcular o número de anagramas possíveis no item A da palavra amigo. Bem, nós sabemos que o número de anagramas de uma palavra nada mais é do que o total de maneiras que você pode permutar as letras dessa palavra. Então, o que nós temos? A palavra amigo, ela tem 5 letras. Então, o número de anagramas dessa palavra vai ser, na verdade, uma permutação das suas 5 letras. Uma permutação de 5 é 5 fatorial. Como nós sabemos que 5 fatorial é 120, então a palavra amigo possui 120 anagramas. O item B pede os anagramas da palavra estudar que começam com vogal. O que a gente pode observar? Inicialmente eu vou satisfazer a condição da questão, que é começar com vogal. Você percebe que a palavra estudar possui 3 vogais. Então nós temos 3 opções para começar o anagrama. Eu posso começar com o E, com o U ou com o A. Então 3 opções para o começo, né? 3 opções para a primeira letra. Satisfeita a condição de que a primeira letra tem que ser vogal, vão sobrar então 6 letras. As 6 letras que sobram podem ser permutadas. Então, na verdade, nós vamos ter aqui 3 vezes uma permutação de 6. 3 porque são 3 opções de vogais para o começo, e a permutação de 6 são as demais 6 letras que eu vou permutar. Essa permutação de 6, ela é 6 fatorial. Então, vai ficar 3 vezes 6 fatorial. Como 6 fatorial é 720, seria 3 vezes 720. Que vai dar 2.160. Daí nós temos 2.160 anagramas da palavra estudar que começam com vogal. O item C pede os anagramas da palavra estudar que começam e terminam com vogal. Então agora eu vou ter condição no começo e no final. Bem, eu vou analisar da mesma forma. A gente vai ter 3 opções para o começo. Eu posso colocar qualquer uma das 3 vogais no começo. Colocado uma vogal no começo, restam 2 opções de vogais para o final. As 2 últimas, na verdade, a última letra, né, pode ser qualquer uma das 2 vogais que estão restando. Escolhida a vogal do começo e a vogal do final, como a palavra estudar tem 7 letras, coloquei uma no começo e uma no final, restam então 5 letras para a gente permutar, 5 letras para a gente trocar de posição. Essas 5 letras que podem ser permutadas, na verdade, é uma permutação de 5. Daí eu tenho 3 vezes a permutação de 5 vezes 2. Ou seja, 3 opções para o começo, 2 opções para o final e a permutação das 5 letras do meio. Bem, a permutação de 5 é 5 fatorial. Como 5 fatorial é 120, vai ficar 3 vezes 120 vezes 2.
3 vezes 120 dá 360. 360 vezes 2 dá 720. Então, nós temos 720 anagramas da palavra estudar que começam e terminam com vogal. A questão 3, questãozinha do vestibular da FUVEST. Quantos anagramas da palavra FUVEST começam e terminam por vogal? Bem parecido com o último caso que a gente fez. Vamos observar que a palavra FUVEST, ela possui 6 letras, das quais 2 são vogais. Então, se eu quero começar e terminar com vogal, nós vamos ter 2 opções para o começo, né? 2 opções de vogais para o começo. Colocado uma vogal no começo, a gente só vai ter uma opção de vogal para final, para terminar a palavra. Além disso, colocado uma vogal no começo e outra no final, vão restar então 4 letras no meio. Essas 4 letras que sobram no meio da palavra, elas podem ser permutadas. Com isso, a resolução dessa questão, ela vai ser 2 vezes uma permutação de 4 vezes 1. Duas opções para o começo, a permutação das 4 letras do meio e uma opção para o final. Como a permutação de 4 é 4 fatorial, vai ficar 2 vezes 4 fatorial vezes 1. Vamos lembrar que 4 fatorial é 24, então seria 2 vezes 24 vezes 1. 2 vezes 24 dá 48, 48 vezes 1 dá 48. Desse modo, nós temos 48 anagramas da palavra FUVEST que começam e terminam por vogal. A quarta questão, da Universidade Estadual de Goiás. Encontre quantas maneiras podem ser dispostas 4 damas e 4 cavalheiros numa fila de forma que não fiquem juntos 2 cavalheiros e 2 damas. Ou seja, nós vamos colocar 4 damas e 4 cavalheiros de maneira alternada, né? A gente vai alternar dama e cavalheiro. O que a gente pode observar inicialmente? Para eu não deixar 2 cavalheiros ou 2 damas juntos, a gente tem que alterná-los. E a gente só tem 2 maneiras de alternar. A primeira seria você colocar a alternância dessa forma. Você poderia colocar aqui dama, cavalheiro, dama, cavalheiro, dama, cavalheiro, dama, cavalheiro. Mas é claro que não é obrigado a ser assim. Poderia ser também cavalheiro, dama, cavalheiro, dama, cavalheiro, dama e cavalheiro, dama. Então vejam que nós temos 2 maneiras de alternar entre os cavalheiros e as damas. O que a gente pode fazer ainda? Feito isso, a gente vai poder permutar entre si as 4 damas, isso é uma permutação de 4, e eu posso também permutar entre si os 4 cavalheiros, que também é uma permutação de 4. Dessa maneira, a resolução dessa questão será 2 vezes uma permutação de 4 vezes uma permutação de 4. 2 vezes, porque nós temos 2 maneiras de alterná-los, né, os cavalheiros e as damas, e as permutações de 4 são as permutações entre si dos 4 cavalheiros e das 4 damas. Então isso vai ficar 2 vezes 4 fatorial vezes 4 fatorial. Lembrando que 4 fatorial dá 24, então isso é 2 vezes 24 vezes 24. Quando eu fizer todo esse produto, vai dar 1152. Daí nós temos então 1152 maneiras de alternar entre si essas 4 damas e esses 4 cavalheiros, né, de modo que eles não fiquem juntos. A quinta questão. De quantos modos podemos ordenar 2 livros de matemática, 3 livros de português e 4 livros de física, de modo que os livros de uma mesma disciplina fiquem juntos? Ou seja, eu não posso misturar livros de disciplinas diferentes. Bem, primeiro a gente pode perceber que eu posso permutar entre si os 2 livros de matemática. É uma permutação de 2. Posso permutar também entre si os 3 livros de português. É uma permutação de 3. E posso ainda permutar entre si os 4 livros de matemática. Na verdade, os 4 livros de física. Isso é uma permutação de 4. Feito isso, a gente deve lembrar que eu posso permutar as 3 disciplinas. Permutando as 3 disciplinas, a gente vai ter então a permutação de 3. Então a resolução dessa questão seria uma permutação de 2, permutação dos 2 livros de matemática, vezes a permutação dos 3 livros de português, vezes a permutação dos 4 livros de física, vezes a permutação das 3 disciplinas.
Isso vai ficar 2 fatorial vezes 3 fatorial vezes 4 fatorial vezes 3 fatorial. 2 fatorial dá 2, 3 fatorial dá 6, 4 fatorial dá 24. Então isso é 2 vezes 6 vezes 24 vezes 6. Realizando aí o produto, a gente encontra 1728. Então nós temos 1728 modos de permutar, os livros de matemática, português e física, de organizar, na verdade, de maneira que o livro de disciplinas idênticas fiquem juntos. Com isso, a gente finaliza essa videoaula, onde nós corrigimos a atividade que abordava o conceito de permutação simples.